Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Consuelo, sou psicóloga e devido a muitos questionamentos que me fizeram durante esse ano e principalmente esses últimos dias, que foi assim, de disparada a pergunta que eu mais escutei, eu resolvi então fazer esse vídeo para responder de uma forma geral, né? O que também pode ser uma dúvida sua aí de casa. E a pergunta é a seguinte: sou cristã, tenho uma fé. Ainda assim, posso procurar um psicólogo? E, gente, a resposta é uma só, bem simples e objetiva. É claro que pode, né? Você buscar um apoio psicológico ou você buscar fazer uma psicoterapia, em nada disso anula ou diminui ou faz com que você não tenha uma fé, né? Deixe de ser cristão. Não. E não há nem por que ter rivalidade entre a fé e a ciência, porque são campos opostos, né? Diferentes. E a psicologia é uma ciência, né? Ela é uma profissão regulamentada, reconhecida, que utiliza métodos e instrumentos científicos, enquanto que a fé ela é algo subjetivo ao ser humano. Mas a psicologia ela não nega a fé, ela não nega a espiritualidade do indivíduo. Pelo contrário, ela reconhece a importância que a fé ocupa na vida, né, no desenvolvimento das pessoas. Porque um paciente que dispõe de uma fé, ele tem mais recursos internos para lidar com as adversidades, com a doença, por exemplo, né? O que nós precisamos, na verdade, compreender é que nem todos os nossos problemas está ligado à parte espiritual, né? E assim como quando o nosso corpo apresenta alguma doença, que precisamos ir ao médico, que é quem tem condições de nos cuidar, né? De uma forma eficaz, e quando nós precisamos, nós o procuramos, e isso daí não faz com que nós sejamos menos cristãos ou que tenhamos menos fé, né? Assim acontece também no campo mental, né? Às vezes pode acontecer da sua mente ela está sobrecarregada por questões, seja lá de estresse, emocionais, não sei, e você precisar ir ao especialista que cuida da mente, né? De uma forma mais eficaz, eficiente, pode ser o psicólogo ou psiquiatra. E aí você não vai porque você acha que vai ficar com menos fé ou que vai ser ou que não vai ser mais cristão, né? Então assim, nós precisamos ter essa percepção de que nem tudo é o campo espiritual, porque por exemplo, uma pessoa com depressão nem sempre é fundo emocional, pode ser de nível fisiológico. E quando é que acontece isso? Quando os hormônios quando há uma desregulação dos hormônios e de substâncias importantes que comprometem o funcionamento do cérebro daquela pessoa. E se você não tiver essa noção, essa percepção, né, de que isso daí não é alçada espiritual, né, e não procurar um diagnóstico, não procurar ajuda, isso você até compromete a pessoa, a vida da pessoa, né? Então isso passa até pela responsabilidade social. E eu só queria deixar claro que ao procurar um psicólogo, ele trabalhará com você com ética, né? Com um sigilo profissional e que em nenhum momento ele vai te discriminar ou te induzir, né, a qualquer tipo de fé, qualquer tipo de opinião política, ou seja lá o que for. Isso é até pelo Código de Ética do profissional da psicologia proibido, né? Qualquer indução ou discriminação a, como é que se diz, a qualquer crença que o paciente apresente ou qualquer opinião contrária que o paciente tenha dele, entendeu? Então, temos que entender também que assim, por mais que você esteja em um meio, que você frequente um meio que as pessoas professam aquela mesma fé que a sua, tem a mesma, tem os mesmos princípios, né, os mesmos valores,
cada uma daquelas pessoas irá lidar de uma forma diferente com seus conflitos internos. E vão pensar e vão agir de maneira diferente. Cada um tem um suporte, né? E às vezes existirão momentos que precisaremos sim procurar um psicólogo e tá tudo bem, né? E nem por isso iremos deixar de ser cristão. Eu sou um exemplo vivo disso. Por quê? Porque da minha graduação, antes de eu cursar a faculdade de psicologia, eu também tinha esse conflito, né? Porque antes de ser psicóloga, eu era cristã, eu já era cristã, que eu continuo sendo, né? E quando eu estava fazendo a graduação de psicologia, eu percebi que eu precisei procurar fazer psicoterapia e eu percebi que não era nada daquilo que eu pensava, né? Que eu achava. E que o fazer terapia no meu caso, fez com que eu me aproximasse ainda mais do que eu acreditava e cuidasse ainda mais da minha fé. Olha só, né? Ou seja, não abalou, não alterou e não anulou o que eu já acreditava, só me fez me aproximar ainda mais, né? Só me fez cuidar ainda mais daquilo que eu já acreditava. Então, assim, gente, na realidade, o que eu penso sobre isso é que há muito achismo, né? Há muito preconceito por trás do que se acha, do que se pensa, e pouca pesquisa, pouca procura, né, sobre a questão em si, e acaba disseminando preconceitos ou pensamentos errôneos sobre uma profissão tão importante quanto a nossa, né? Que são saberes que Deus deu, né, aos profissionais, a todos, os médicos, aos psicólogos, aos dentistas, estão aí para nos ajudar. E você ter uma fé equilibrada, você ter uma fé racional, não a fé, como é que se diz, religiosa, né? Não aquela fé fanática, mas a fé religiosa, a fé racional, equilibrada, ela traz melhorias na qualidade de vida do ser humano, e isso é um dos objetivos da psicologia, né? Contribuir para a melhoria de qualidade de vida do ser humano. Então, por que não unir? Né? Por que eu vou fazer com que sejam rivais? Então, para finalizar, eu só gostaria de dar alguns exemplos, assim. Se nós raciocinarmos um pouco, nós iremos ver que a parte, por exemplo, da psicologia, da psicoterapia ou desse apoio psicológico, que muita gente me perguntou, é uma parte só do que a psicologia ocupa, que é a clínica, né? Mas se a gente abrir os olhos, abrir o leque, nós vamos ver outras possibilidades, outros espaços que a psicologia também ocupa. E a gente já teve contato de repente. Por exemplo, você que é habilitado, você que tem a carteira de motorista. Quando você foi tirar sua carteira, você passou por um exame psicotécnico. E quem aplicou? Quem aplicou, com certeza, foi um psicólogo. Quem fez esse exame psicotécnico em você foi o psicólogo. E se caso você não passasse naquele exame, você não conseguiria sua carteira de habilitação. Entendeu? Vamos para outro lado. Vamos para as organizações, as empresas, as grandes empresas. Vamos supor você aí que está desempregado. Você foi chamado para uma entrevista de emprego, né? E aí você vai e se depara com um psicólogo para fazer, porque muitas das empresas, quem faz o recrutamento e seleção dentro delas é um psicólogo. Então você se depara com um psicólogo e aí você vai desistir de fazer a sua entrevista ou de trabalhar naquela empresa tal porque você é cristão ou porque você tem fé. Porque na sua cabeça você acha que você vai deixar de ser ou que você vai diminuir a sua fé, né? Assim, vamos mais longe, vamos, por exemplo, para uma pessoa, um paciente que quer fazer uma avaliação bariátrica, aliás, fazer uma cirurgia bariátrica.
ele irá precisar passar por uma avaliação psicológica. E quem fará essa avaliação psicológica é o psicólogo, né? Então você vai deixar de fazer a sua cirurgia bariátrica porque vai ter que passar por um psicólogo, porque na sua cabeça você acha que isso vai diminuir a sua fé, ou que você vai deixar de ser cristão, né? Então, assim, gente, eu espero que tenha, né, ficado claro, mas se não ficou, se deixou alguma dúvida ainda, você pode estar fazendo suas perguntas que eu vou estar respondendo com certeza, viu? O intuito desse vídeo não é polemizar, até porque não tem porquê comparar, porque são coisas diferentes, né? São coisas diferentes que podem ser, é, que podem andar juntas, porque isso aí só vai trazer benefício para você, para o ser humano em geral, isso já tá, como é que se diz? Claro. E outra coisa, a ciência, nós sabemos que a ciência ela é limitada, ela vai até certo ponto. Por isso que se reconhece que se você tem fé, você consegue alçar, né, grandes feitos, né? Como, por exemplo, que nem eu já falei no início, você passar por grandes adversidades ou ser até curada de doenças, enfim, vai da crença de cada um, né? Mas o que não pode é a gente se colocar em um lugar de fala que não nos pertence, em que a gente não é apropriado, não tem propriedade para falar sobre tal, né? Então é isso, pessoal. Eu espero ter esclarecido, ajudado as pessoas que foram várias, viu? Não foi nenhuma nem duas, não, foram várias que me perguntaram sobre esse assunto, tá? E qualquer dúvida, podem me contatar que eu estarei respondendo a cada um de vocês. Um abraço e até mais!